Eu apresento-lhes o ilustríssimo senhor professor Erlon Chaves de Castro, professor de História, escritor, candidato pelo Partido Humanista da Solidariedade PHS ao cargo de prefeito da cidade comarca de Itapecerica da Serra e que apresentará nesta noite seu plano de governo. Nos primeiros 10 minutos, falará sobre o tema esporte e lazer para novas gerações. Por favor, convido o senhor Erlon para que assuma a tribuna. Retomando a discussão, o tema proposto sobre a questão do esporte e lazer para a juventude, eu creio que é um tema que não está descolado do nosso projeto de governo. Então eu vejo um pequeno probleminha na questão do tema, porque a nossa cidade não oferece absolutamente nada para todas as idades. Então, quando você coloca um tema específico, é como se a maioridade, ou terceira idade, como as pessoas gostam de dizer, tem esse lazer e tem esse esporte. Ou que a pessoa com deficiência física, ela tem esse lazer e esse esporte. Então, o tema, ele é contraproducente em relação ao nosso plano de governo. Então, eu vou ter aqui a ousadia de contrariar a ordem, porque o nosso projeto, ele fala da cidade de Itapecerica da Serra, e a questão da juventude, ela está englobada com o nosso projeto. Não dá para você fazer uma discussão desvinculada, né? Então, se eu tiver essa liberdade de expressar o nosso projeto para Itapecerica da Serra, eu creio que eu vou ser mais claro para todos os setores, não somente os jovens, né? Até porque eu poderia discutir a questão do jovem desempregado na cidade de Itapecerica da Serra, porque não adianta ele ter o lazer e o esporte e ao mesmo tempo não ter nenhum encaminhamento profissional, né, na vida adulta. Então, eu quero dizer que a nossa cidade de Itapecerica da Serra, ela é uma cidade antiga, uma das cidades mais antigas do país, segundo os dados aqui da Biblioteca Municipal, os relatos, e agradecer ao nosso professor Dimas, né, que se temos alguma literatura sobre a cidade de Itapecerica da Serra, é graças a esse homem, ao Carlos Abdo também. Homem este que não é lembrado em nenhuma literatura da nossa cidade e muito menos em algum governo da cidade de Itapecerica da Serra nesses últimos 30 anos. Então a minha exposição, ela parte da figura do professor Dimas, que deu as bases para que eu possa compreender a cidade que eu praticamente nasci, oriundo de pais nordestinos, e naquele momento, na década de 70, ainda não tinha o hospital, então as pessoas ganhavam em Santo Amaro, mais próximo. Graças à literatura do professor Dimas, eu consegui traçar alguns pontos de compreensão por que a política da cidade de Itapecerica da Serra não avança e não chega naqueles que de fato precisam, os mais carentes da nossa cidade. E aí engloba as crianças, os jovens, os deficientes, os idosos e assim sucessivamente. O nosso projeto, ele termina com um anexo sobre de onde vem o dinheiro da Prefeitura de Itapecerica da Serra, que esse é o X da questão para qualquer projeto. Eu não acredito que nenhum dos 7 candidatos vai em algum local e vai dizer propostas que não são producentes ao município de Itapecerica da Serra. Seria ilógico ele ser um candidato e falar que não vai desenvolver a saúde, não vai desenvolver a educação, o esporte. A discussão é como realizar isso em 4 anos. Como realizar, sendo que o executivo, ele está dentro de determinadas normalidades legais e que o tempo
às vezes, e no decorrer dos 4 anos, atrapalha. E mais, quando você tem um poder legislativo, que as pessoas que lá estão, embora tenham sido eleitas pelo povo, pela sociedade, pelos eleitores, não têm a compreensão, não têm a leitura dessa normalidade das leis existentes na própria cidade. E aí fica uma discussão sem fundamento legal, sem preparação por parte do legislativo da cidade e por parte de um executivo que não se preocupa em ter um quadro técnico. Então eu quero dizer o seguinte: qualquer candidato a prefeito nessa cidade vai vir aqui nessa tribuna e vai falar as 1000 maravilhas que vai fazer nos próximos 4 anos. Eu vou andar na contramão dessa filosofia proposta pela maioria dos candidatos. O que me preocupa, e para a conclusão do nosso projeto para Itapecerica da Serra, retomando a questão, por exemplo, do lazer da nossa juventude, que hoje está exposta às drogas. O lazer da nossa juventude, eu posso falar com muita propriedade, porque eu moro no Parque Paraíso, um dos maiores bairros da cidade, que tem mais de 100 bairros. Nós estamos no bairro mais populoso, com os bairros adjacentes. Em cada ponto tem uma boca de fumo. Em cada ponto tem os jovens entrando e saindo, não fazendo lazer ou esporte, como o tema é proposto. Essa é a realidade do município de Itapecerica da Serra. Então eu não posso vir aqui e falar de um projeto lindo e maravilhoso do basquetebol, do futebol, enquanto você tem um campo de futebol lá no Parque Paraíso, conhecido como Aliança, que está inacabado e não está sendo utilizado há alguns anos. Ou falar do ginásio de esporte, que desabou no ano de 2010. Inclusive, na minha literatura poética, eu dedico um poema a esse ginásio, que caiu, e a desculpa deles é que foi o vento. Que seja o vento. Mas qual é o prazo da reconstrução? Praticamente 7 anos depois, vai ser inaugurado, ou foi inaugurado, sob a tutela do padre da cidade. Não com uma partida de voleibol para distrair essa juventude, que a distração durante a semana é as drogas na nossa cidade. Isso nenhum candidato vai falar. Mas o meu papel, enquanto morador do Parque Paraíso, é falar a realidade a qual eu vivo e a qual eu vivenciei em minha juventude, porque eu também fui jovem na cidade de Itapecerica da Serra. E o que ofereceu para o Erlon Chaves essa cidade? Me lembro, e aqui está uma pessoa presente que não vai deixar eu mentir, que uma das nossas distrações era o basquetebol na Escola Porcino Rodrigues. Aquilo apenas. Mas terminado o ano letivo, o ensino médio, o que nos restou? Além da busca do emprego, que não se encontrava nessa cidade, mas sim fora, até mesmo a graduação, a universidade, que os nossos jovens, naquele período, não tinham. Aí você diz, mas o tema é para a geração futura. Mas bem, vamos falar da geração futura. O que oferece hoje a nossa cidade para essa geração futura? Oferece aquilo que eu acabei de falar. O caminho das drogas, porque nós não temos uma administração de fato comprometida e pessoas técnicas ocupando os espaços que deveriam estar ocupando. O que nós temos hoje são pessoas indicadas pelos seus partidos políticos, os seus conchavos, os seus conluios nos bastidores
da política da cidade de Itapecerica da Serra, e o plano de governo é jogado para debaixo do tapete. Porque agora todos vão apresentar um projeto lindo e maravilhoso, onde tudo acontece, onde tudo é maravilhoso, onde resolvemos todos os problemas, mas ao assumir em janeiro, esses projetos vão para debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque não tem fundamento. Nós temos que estudar a nossa cidade. A nossa cidade está literalmente abandonada. Nós temos os espaços aí para os jovens, para as crianças. Todavia, esses espaços não estão sendo cuidados. Eu dou exemplo, por exemplo, do Delfim Verde, que foi uma aquisição ainda no governo. Está lá, abandonado. A piscina é um grande criadouro de dengue. Nós temos o sítio dos Patos, que também está lá, abandonado. Nós temos o ginásio de esporte, que está lá, com a desculpa que está sendo reconstruído, mas não tem nenhum projeto para esse ginásio. Os campos de futebol da nossa cidade, todos destruídos. E como eu posso provar isso? Não existe um campeonato na cidade. Como você vai receber um time de Sorocaba? Porque Sorocaba tem os times, inclusive tem estádio, tem campos. Como você vai recebê-lo? Aqui não tem aquela placa, visitantes. Não existe isso. Não foi preparado para isso. A nossa cidade não sabe receber as pessoas. E esse é o lado humanista do nosso projeto. Começa por receber as pessoas. Então, como eu posso falar do lazer e do esporte para a minha juventude, sendo que nós não temos uma cidade planejada, organizada, com pessoas de fato comprometidas em cada setor específico? Eu quero aproveitar esse tempo, que é um tempo que, além de expor o que nós pretendemos para a cidade de Itapecerica da Serra, ele também é um desabafo. É um espaço onde eu posso desabafar a minha angústia, e a angústia de muitos itapecericanos que gostariam de falar a realidade. Quantas mães gostariam de ter um local para deixar os seus filhos, até no momento que ela fosse na cabeleireira, que ela fosse no manicure? Onde está o espaço esportivo e lazer? Não existe. Essa é a realidade de Itapecerica da Serra. Esses últimos governos, e podemos pegar o período da redemocratização do país, e que começa em 1982, e aqui na cidade de Itapecerica da Serra, com o Guaci Fernandes, enfim, o Guaci, que inclusive o nome do ginásio primeiramente era Guacizão, e aí depois entrou o Lacir e se tornou Balduscão. Esse é o grande problema, né? O personalismo, como o complexo da prefeitura não foi consultado, eu não fui consultado, a população não foi consultada, não foi feita uma discussão, né? Acabei de falar que aí temos uma pessoa em vida, professor Dimas, que eu tive o privilégio de fazer uma homenagem a este homem, mas esse homem está muito além da minha compreensão. E esse homem falou: eu fico muito lisonjeado, mas não sou merecedor, não precisa fazer nada. E esse homem me deu a explicação dele num papel datilografado, que eu fiz datilografia aqui com a Dona Maria na Igreja Católica. Muitos anos atrás, aprendi a datilografar com a Dona Maria. Isso é a essência da cidade de Itapecerica da Serra. Para você ser prefeito dessa cidade, você tem que conhecer a essência. E quando eu falo da Dona Maria, eu falo com alegria, porque eu aprendi a datilografia com a Dona Maria, ali na Igreja da Matriz. E falo com muito orgulho de ter uma pessoa como o professor Dimas,
que não é reconhecido, é um homem, é um patrimônio vivo da cidade. E como vocês querem discutir administração pública sem falar dessa história maravilhosa de Itapecerica da Serra, que foi destruída nesses últimos 30 anos. Ficou uma cidade suburbana, favelizada, uma cidade que tem todo o potencial turístico e está sendo destruído dia a dia, porque nós temos um poder legislativo que não funciona, que não trabalha as leis e que não discute com a sociedade o melhor caminho nesse tempo moderno. Essas leis que impedem o avanço, mas que tem uma pessoa com 10 alqueires que nesse exato momento está loteando, está derrubando árvores e poluindo os córregos. E o poder legislativo, poder judiciário e poder do executivo estão cegos. Então nós queremos discutir a cidade a partir do ponto da legislação. Não há possibilidade de discutir um projeto de transformação social dessa cidade, tanto na saúde, na educação, no esporte, no lazer, sem discutir o plano diretor. Então, eu inicio a discussão sobre o projeto nosso, sobre o plano diretor da cidade. Se não for alterado, e deveria ser alterado, mas não tem pessoas competentes dentro desse governo atual e dos outros, está parado praticamente há 15 anos, porque não tem técnicos. Temos que discutir a lei de zoneamento. Sim, temos que discutir a lei de zoneamento. Temos que discutir a lei de mananciais. Sem esses pontos, qualquer outra discussão referente a lazer, esporte, cultura, saúde, o que desejem, não vai acontecer nos próximos 20 anos. Nós temos que aqui discutir com seriedade. As pessoas, os eleitores, outros organismos da cidade podem ter uma visão romântica, mas quem vai dirigir a cidade não pode ter essa visão romântica. Tem que ter uma visão com os pés no chão. Essa cidade, que é a mais antiga, voltando no tempo, ela é a mais atrasada da nossa região. O Embu das Artes fez o dever de casa, e nós somos a mãe do Embu das Artes. Somos a mãe de Juquitiba, somos a mãe do Embu-Guaçu, e nós estamos atrasados. Por quê? Porque nós não temos pessoas preparadas. Então, a sociedade que vai eleger esses vereadores deveria fazer uma consulta melhor sobre esses indivíduos que vão dirigir a cidade pelos próximos 4 anos. Então, o pilar do nosso projeto, ele parte, primeiro, da receita do nosso município. No final do nosso projeto, lá nós vamos estar dizendo de onde vem o dinheiro, tanto dos impostos municipais, como do fundo de participação do município e verbas do governo federal e estadual. Está claro isso. A receita é contabilidade, entrada e saída. Nós temos esse ano uma receita de mais ou menos 310 milhões. Quando nós assumimos por 36 dias, ela estava em 345 milhões. Qualquer empresa iria à falência. Mas, como aqui é uma vaca leiteira, ainda não foi. Qualquer empresa vai à falência com a arrecadação caindo. E eles não têm essa preocupação em ampliar a arrecadação. Se nós não ampliarmos essa arrecadação, nós não vamos desenvolver projetos sociais. Lazer, esporte, cultura está de fora, porque não tem dinheiro no município. O dinheiro está mal administrado. A receita está clara, é 310 milhões. Nós temos uma receita de pagamento que é 50%. Qualquer empresa, vamos dizer, se a Casas Bahia começar a dar 50% em salário, vai à falência. Vai à falência. Agora, com a lei de responsabilidade fiscal, até 52%, e eles tentam estourar esses 52%. E aí não sobra dinheiro para
as obras que de fato precisam do nosso município. Então eu vou dizer mais uma vez, não adianta eu tirar todas as nossas propostas aqui e relatá-las pautadamente, sem discutir a receita e sem discutir de onde nós vamos tirar o dinheiro para fazer essas coisas. Primeiro passo do nosso governo é administrativo. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer nada e nem recuperar os espaços belíssimos que nós temos na cidade de Itapecerica da Serra para essa juventude e tirar eles da boca de fumo, porque essa é a realidade. Como nós vamos tirar essa juventude da boca de fumo? Como nós vamos tirar um jovem de 16 anos, em plena segunda-feira, que acorda meio-dia empinando pipa? Essa é a realidade do nosso município e vocês não querem discutir isso. 16 anos! Ah, mas a lei diz que não pode trabalhar. Então não vamos discutir o Congresso Nacional. Mas vamos dizer o nosso município. O que está sendo feito? Absolutamente nada. Meu tempo? Maravilha. Nós vamos partir da questão do plano diretor, da lei de zoneamento e da redução da lei de mananciais. Parece que o Embu das Artes é 59%. É uma lei específica, inclusive estou conversando com o candidato que o meu partido está apoiando em Juquitiba, que é o Aires, para que a gente possa fazer essa discussão coletivamente da lei específica, porque é uma lei que tem que ser feita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com deputados que tenham a ver com esse projeto. E se nós tivermos mais um município, isso vai nos ajudar. Então nós temos que reduzir essa lei de mananciais para proteger os mananciais. Porque os mananciais, que são os córregos, afluentes, rios dessa cidade, estão todos poluídos. Se alguém quiser entrar na página da Confraria Nacionalista, vai ver. Nós estamos fazendo matérias em todos os pontos da cidade. E o que polui não são as empresas. Que o grande problema aqui dessa lei de mananciais, que as empresas não poluem. Quem polui é um caninho branco que sai de moradias em lugares que estão irregulares. E que vereadores dessa cidade fazem seu curral eleitoral. Eu ali no 41 visitei um espaço que tem um córrego e tive o prazer de medir, mais ou menos, desse córrego ao muro da casa, a casa em si, 2,5 metros. O que acontece no período de chuvas? Inunda tudo. Esse cidadão sai? Não sai porque não tem para onde ir. E o vereador vai falando, não, calma, vai ser regularizado. Nunca vai ser regularizado. Não vai. E eu tive que falar a verdade para a moradora e com certeza perdi o voto. Mas o meu compromisso é com a cidade de Itapecerica da Serra. Vai ser feitos estudos com técnicos, por isso que eu tive a preocupação de trazer algumas pessoas comprometidas com o nosso projeto. E aí alguns cidadãos aqui da cidade falaram, você trouxe pessoas? Sim, trouxe técnicos, trouxe engenheiro, trouxe advogado, trouxe médico, que compartilham com as nossas ideias e estavam dispostos a trabalhar nessa cidade com um salário irrisório, porque você não contrata um bom engenheiro com um salário de R$8.000, que é o secretário. Nós temos que pagar bem sim os profissionais, não os cargos comissionados. E aí os nossos adversários disseram que nós demitimos. E vou reforçar aqui, vamos demitir. Porque nós queremos a redução dos cargos de confiança. Eu estou dando aqui as bases para que a gente possa desenvolver a saúde, a educação, o esporte, o lazer, com economia. Eu não posso ter uma cidade com uma receita de 310 milhões, tendo 400 a 500 cargos de confiança e alguns ganhando 5, 6 mil reais, enquanto que o gari da nossa cidade ganha 900 e poucos reais. Então nós temos que reduzir gastos. Tanto é que o fizemos. Ao demitir 50% dos cargos de confiança, e o nome já está dizendo, é cargo de confiança, do outro que estava lá. Nós fizemos uma economia na Secretaria de Administração graças a um técnico, não um ex-vereador como é colocado aqui, os cargos. O secretário de esporte é agora colocaram uma pessoa do esporte.
mas era um dono da loja de autopeças. O secretário de Educação é o dono da loja de R$ 1,99, nada contra esses empreendedores, mas cada um no seu lugar, no seu quadrado. E é isso que nós vamos defender na cidade de Itapecerica da Serra. Eu poderia falar sobre os nossos projetos, por exemplo, da saúde, Mamãe Feliz, Bebê Saudável, que vai desde o acompanhamento dessa maternidade até a saída dessa mulher com um enxoval, porque é sabido que no nosso pronto-socorro, que é uma maternidade, muitas jovens, e eu falo jovens, que é um dos problemas seríssimos na gravidez aqui, que não tem com quem enrolar a criança. Eu poderia falar desse projeto lindo e maravilhoso, mas como? Se eu não tenho receita para dar o enxoval, mas ele está lá. Estamos falando do uniforme escolar no nosso projeto, que nós defendemos, e é lei dentro do município. Eles não cumprem a lei. Eles não cumprem a lei. Nós fizemos toda uma readministração em 36 dias e deixamos orçamentado 4 milhões para o ano de 2015, cerca de 16 mil alunos serem assistidos pelo uniforme escolar. E mais, o prefeito não iria em escola por escola, como eles fazem aqui, para fazer o merchandising. O prefeito iria enviar via correio, porque isso é uma obrigação do município, está na lei, não é para fazer propaganda como fazem aqui. Então esse meu desabafo, que eu estou usando esse espaço, me permitam, para fazer o meu desabafo enquanto cidadão lá do Parque Paraíso, que há anos eu vejo lorotas desses politiqueiros, e vejo a cidade que eu nasci, e amigos que escolheram essa cidade para viver, como é o caso da nossa vice, Daniela Amorim, que é uma itapecericana de coração. Ela vê a cidade sendo destruída, e ela faz parte do nosso projeto, porque ela concorda que esse caminho que eles estão dando não é benéfico para os filhos dela, nem para os meus, e nem para os demais. Então, estamos unidos, não porque ela nasceu em Itapecerica da Serra, porque ela defende a bandeira de Itapecerica, mas estamos unidos pelas ideias de que a cidade precisa avançar. Então, se os senhores tinham a imagem que iriam escutar o projeto de educação, saúde e tal lá, os senhores não vão escutar enquanto nós não discutirmos o orçamento do nosso município. E se elegerem o Erlon Chaves para prefeito, nós vamos partir mais uma vez do plano diretor, discutir a lei de mananciais, a redução, discutir a lei de zoneamento, para que os empresários possam vir para essa cidade e, de fato, se instalarem aqui, para que a gente possa ajudar esse empresariado, porque aí sim, o nosso jovem não precisará ir mais para São Paulo, ele vai ficar na cidade, mas nenhum empresário vai vir para cá, enquanto tiver essa lei que impede dele se instalar na nossa cidade, fora os fiscais corruptos, e o bom empresário não está preocupado com isso. Ele quer uma cidade, ele não quer ser acharcado, ele quer uma cidade que o acolha, porque ele vai retornar com a geração de emprego para o nosso jovem. Aí sim, nós vamos desenvolver o esporte, o lazer, essas praças que estão todas abandonadas, cheias de lixo, vão ter vida. Aí a ideia do humanismo, Juan, as praças sem vida, os espaços lindos e maravilhosos. E qual é o meu tempo? 2. Esse espaço lindo e maravilhoso que nós temos aqui em cada ponto, porque nós temos um setor urbanístico e nós temos um setor rural na cidade. Isso tem que ser discutido. Então, a questão da lei de mananciais, nós vamos mapear a cidade, como foi feito na década de 70, lembrando que essa lei de mananciais, ela é feita no mapa da década de 70, é óbvio que estava tudo cheio de mato por aqui, e os córregos estavam tranquilos, mas houve o quê? O crescimento do suburbano na nossa cidade. E que prefeitos e vereadores fecharam os olhos porque estavam preocupados não com a cidade de Itapecerica da Serra, mas sim com os votos que essas pessoas poderiam dar a eles. E aí nós estamos tendo resultado hoje. Centenas de boca de fumo na nossa cidade, jovens que não estão empregados ou mesmo fazendo cursos profissionalizantes. Como é que nós vamos combater
as drogas, a violência, com cultura, educação, saúde, lazer, esporte. Mas para isso tem que ter receita. E eu encerro o meu tema agradecendo o convite. Não vou na Igreja Católica porque eu não vou sentar com aqueles que roubaram a nossa eleição. E eu já comuniquei isso, agradecendo os 29 minutos e 42, para fazer esse desabafo também. Vim no espaço que os outros não reconhecem, porque eles veem qualidade, quantidade, aliás, quantidade. Eles vão na igreja porque vai ter quantidade. Eu vim aqui pelo projeto que nós temos para a cidade de Itapecerica da Serra e não para saber de quantidade. Como todo final de apresentação dos candidatos, eu venho à tribuna para, primeiro, agradecer a presença do candidato que aceitou gentilmente o nosso convite, né? Agradeço a equipe que participou das reuniões assertivas, para alinhamento e etc. Desejo ao candidato Erlon uma excelente campanha, que seja um sucesso. Uma vez eleito, que todos os projetos apresentados, todas as ideias, que tudo aquilo que foi dito aqui nessa tribuna possa ser cumprido, sempre dentro da legalidade, ética, e que, uma vez eleito, a sua gestão possa ser uma gestão brilhante e que traga benefícios para a nossa cidade. Muito obrigado.